Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 17 de maio. O Senado Notícias está no ar. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 debateu nesta segunda-feira os entraves à aquisição de vacinas e medidas para agilizar esse processo e a cooperação técnica internacional nessa questão. O embaixador da Federação da Rússia no Brasil exaltou a vacina Sputnik, disse da cooperação com a iniciativa privada no Brasil e da expectativa de que logo a Sputnik esteja liberada no país. Hoje, essa vacina está reconhecida em mais do que 60 países e está utilizada nem só na Rússia, mas nos países da Europa, em Índia, na Argentina, em México e em vários outros países. Dentro, em breve, nós esperamos que seja possível iniciar a produção das vacinas na fábrica da União Química em Guarulhos. Oxalá que seja nesta semana ou na semana que vem. Isto significa que a União Química e a parte brasileira tem a possibilidade de produzir vacina e IFA no seu território nacional. Toda a tecnologia, todo o know-how foi cedido à União Química gratuitamente, sem nenhum pagamento de royalties. O secretário executivo do Ministério da Saúde fez um panorama das vacinas contratadas, do montante que já chegou e do que está em vias de chegar ao Brasil. Segundo ele, o governo está tentando atuar junto a países com vacinação mais avançada para que troquem lotes futuros de vacinas a receber. Então, a minha entrega que estava prevista para o último trimestre, ao invés dela vir para o Brasil, ela vai para você, e a sua entrega que estava prevista para agora esse mês, ela viria para o Brasil. Logo em seguida, a fala do representante do Ministério da Saúde, o presidente da comissão pediu a mediação da pasta para destravar a liberação da Sputnik na Anvisa. Ele lembrou que, além do Nordeste, a região Norte e o consórcio de municípios estão com recursos comprometidos com a aquisição dessa vacina. Então nós precisamos desatar o nó que é realmente um relatório técnico que a Anvisa está solicitando, que a gente precisa resolver isso muito rapidamente para termos a justificativa da nossa existência aqui como comissão. Então a gente espera que o senhor faça essa intermediação necessária para que chegue essas vacinas até junho, para a gente diminuir mortes. São esforços de áreas do governo federal, do parlamento e da iniciativa privada para que o Brasil faça avançar com rapidez o processo de vacinação. Os Estados Unidos, ao concordar, e também a Europa, a África do Sul e a Índia passaram a ser, então, ponto de partida das negociações. Eu quero deixar aqui os meus cumprimentos a toda a diplomacia da Índia, da África do Sul e de 100 países, dizer que eles venceram essa parada. E isso foi muito importante para todos nós. Em seguida, o MRE fez algumas declarações louvando a atitude americana, enfim, melhor mudar de posição do que permanecer na intransigência. Então, também cumprimento o MRE por ter mudado a sua posição. Tenho certeza que nós teremos sucesso com o apoio do embaixador chinês no Brasil. Repito, o Congresso, através da CRE, através da Comissão da Covid, e a Anvisa e o Ministério da Saúde, o MRE, o ministro França, nós poderíamos fazer essa grande missão e vamos até lá. Vamos pegar um avião e vamos lá, atrás das vacinas para o povo brasileiro. Senadores lamentaram a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele faleceu neste domingo, aos 41 anos, vítima de câncer. Bruno Covas foi o político mais jovem a ser eleito prefeito da cidade de São Paulo. Começou o mandato no início de 2021. Advogado e economista, já havia sido vice-prefeito da capital, deputado estadual e deputado federal. O político faleceu aos 41 anos, vítima de câncer no sistema digestivo. Era filiado ao PSDB. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou tristeza ao receber a notícia do falecimento. Em nota de pesar, declarou que
Bruno Covas era um dos maiores quadros políticos da geração dele. Senadores de São Paulo também se manifestaram. José Serra, colega de partido, disse que a morte foi uma imensa perda e que Bruno Covas escreveu seu nome entre os melhores prefeitos de São Paulo. Mara Gabrilli, também do PSDB, agradeceu ao prefeito por não ter esmorecido em momento algum e ter cuidado de São Paulo com energia e garra. E Giordano disse que Bruno Covas era um homem exemplar, trabalhador, de princípios e convicções. Dezenas de outros senadores também escreveram sobre a morte do político. Semana começando e aqui no Senado a expectativa é pelos depoimentos na CPI da pandemia. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai depor amanhã. Senadores querem que ele explique a condução da diplomacia brasileira durante a pandemia até o momento em que esteve no cargo. A relação do Brasil com a China deve ser um dos pontos mais questionados pelos parlamentares na CPI. A convocação de Ernesto Araújo foi pedida pelos senadores Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira e Marcos Duval. Os parlamentares argumentam que a postura de Ernesto Araújo no comando da diplomacia brasileira prejudicou as negociações com outros países e parcerias importantes para o enfrentamento da pandemia. Entre essas ações do ex-chanceler estão críticas a organismos internacionais como a OMS, o embate com a Embaixada da China no Brasil, que questionou um Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro culpando a China pela pandemia, além de ter minimizado a situação do sistema de saúde brasileiro durante evento da Cúpula das Américas em março deste ano. The health system is, of course, under stress, but it's holding fine. The intensive care units, there's some shortage in some states, but overall the system is holding fine. Em audiência no Senado em março deste ano para falar sobre as ações do Ministério no enfrentamento à pandemia, Ernesto Araújo foi criticado pelos senadores e 7 deles chegaram a pedir que o ministro deixasse o cargo. O senhor realmente se sente possibilitado em continuar nesse cargo e reverter essa situação, sendo que o senhor é responsável pela cara do Brasil lá fora? E a nossa cara agora é a cara do Brasil, é de um país que está colocando o planeta em risco. Por favor, chanceler, põe a cabeça no travesseiro, pense com consciência. Faça um bem para o país. Saia do Ministério das Relações Exteriores. Vossa Excelência, com suas posições no passado, é um dificultador dessa relação. Portanto, aqui faço um apelo, com toda a humildade, um apelo para Vossa Excelência. Havendo número regimental, renuncie à Comissão Parlamentar. Me perdoe, mas tem que fazer essa colocação em coro com os meus colegas, dizer que, por favor, saia do cargo para poder o bonde passar e a gente poder, de fato, abrir mais canais e melhorar a situação. Poucos dias depois e após 2 anos e 2 meses como ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo deixou o cargo. A convocação para depor na CPI da pandemia ganhou um reforço após o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que atribuiu ao Itamaraty as dificuldades que teve para negociar com a China insumos para a vacina. Eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então, era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. Então, eu tinha dificuldade com o ministro de Relações Exteriores. Esse atraso do programa de imunizações, me parece que tem uma responsabilidade direta do Ministério das Relações Exteriores durante a gestão do ex-chanceler. É importante ouvir o ministro para entender o relacionamento do Brasil com outros países que são grandes fornecedores, seja de vacinas prontas, seja de insumos. Isso tem um impacto muito claro na disponibilidade de vacina para os brasileiros. Então, é uma oitiva relevante. Ele teve um papel preponderante na criação de dificuldades, de problemas no relacionamento do Brasil com países vitais para a questão
do enfrentamento à Covid, especialmente as dificuldades com a China, que é um dos maiores produtores de insumos, inclusive de vacinas. O depoimento do ex-ministro Ernesto é um depoimento natural também, porque ele foi o ministro das Relações Exteriores, né, estabeleceu tratativas com vários países quando das negociações com relação tanto à vacina quanto a insumos para a vacina. Então, houve ele, é algo natural. Na quarta-feira, vai depor na CPI da pandemia o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Esse depoimento já deveria ter ocorrido, mas ele teve que passar por quarentena após ter tido contato com assessores que testaram positivo para a Covid-19. Desde que começou a pandemia de Covid-19, Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que mais tempo ficou à frente da pasta. Foram 4 meses como ministro interino, mais 6 meses como ministro empossado. A convocação para ele falar à CPI da pandemia atendeu a 4 requerimentos. O primeiro do senador Eduardo Girão, depois outros 3 que foram anexados como correlatos, de Randolfo Rodrigues, de Alessandro Vieira e de Renan Calheiros. Os requerimentos registram que quando Pazuello assumiu o ministério, o Brasil estava com 15 mil mortes por Covid-19. Quando ele saiu, o número tinha passado para quase 299 mil mortos, pela primeira vez contabilizando mais de 3 mil mortes num único dia. O general do Exército, apresentado como especialista em logística, chegou ao cargo depois de que os 2 médicos que o antecederam saíram por discordarem do presidente Jair Bolsonaro em pontos como a utilização de cloroquina e a crítica ao isolamento social como medida de prevenção. Os requerimentos de convocação do ex-ministro registram ainda que, no fim de janeiro, o Supremo Tribunal Federal passou a investigar Pazuello pela crise sanitária em Manaus, onde internados com Covid-19 morreram asfixiados por falta de cilindros de oxigênio, enquanto o Ministério da Saúde distribuía 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina na cidade. Além da promoção de tratamentos ineficazes, os senadores que propuseram a convocação citam atraso e omissão para a compra de vacinas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder a perguntas que possam incriminá-lo de alguma forma durante o depoimento à CPI da pandemia, marcado, como dissemos, para esta quarta-feira, dia 19. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus preventivo ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, permitindo que ele tenha o direito de permanecer calado na CPI da pandemia, sempre que entender que as perguntas podem levá-lo ao risco de produzir provas contra si mesmo. A decisão do ministro foi tomada na noite desta sexta-feira e, apesar de permitir que Pazuello possa ficar em silêncio, mantém a previsão de que ele fale à CPI como testemunha. O depoimento de Eduardo Pazuello está marcado para a próxima quarta-feira, dia 19. Recebemos a decisão do Supremo Tribunal Federal com serenidade e tranquilidade. Somos aqueles que decisões judiciais, mesmo quando contraditam a nossa vontade, devem ser respeitadas. É assim que deve funcionar uma democracia. O senhor Eduardo Pazuello, lamentavelmente, se esconde atrás do habeas corpus. Respeitaremos o seu direito. Ele tem a certeza que não será somente o seu depoimento o meio que buscaremos para obter a verdade. É a mínima satisfação que podemos dar às mais de 420 mil famílias brasileiras que estão despedaçadas pelo coronavírus. A CPI da pandemia deve ouvir o depoimento da médica Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde. Ela defendeu o tratamento precoce com o uso da cloroquina em diversas ocasiões e responde a uma ação de improbidade administrativa que investiga a atuação do Ministério no colapso do sistema de saúde no estado do Amazonas.
No dia 20 de maio de 2020, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica orientando o uso da cloroquina e da azitromicina no tratamento precoce da Covid-19. Na época, os estudos de laboratório mostravam que, in vitro e em alta concentração, a droga poderia combater o vírus da Covid. O anúncio do protocolo de uso da cloroquina foi feito pela médica cearense Mayra Pinheiro, que é secretária da Educação e do Trabalho no Ministério da Saúde. Na época, ela argumentou que o Conselho Federal de Medicina deu autonomia aos médicos para prescreverem a cloroquina a seus pacientes e que o Ministério da Saúde precisava se manifestar sobre esse uso. O Ministério da Saúde ainda não tinha se posicionado oficialmente. Hoje nós orientamos que as prescrições médicas possam ser feitas. Nós tomamos a decisão de disponibilizar, aumentando os nossos estoques desses medicamentos. Na mesma nota que mostra a dosagem do medicamento, há um alerta. Não há ensaios clínicos que comprovem o benefício dessa medicação para o tratamento da Covid. Na ocasião, o Ministério da Saúde também divulgou um termo de consentimento para o paciente que decidisse aderir ao tratamento precoce. O documento avisa que a droga pode causar disfunção hepática e cardíaca, entre outras coisas. Em relação a esse medicamento, é que muitos estudos foram feitos sem método e os que foram feitos com metodologia mais ortodoxa são estudos que darão respostas ainda num tempo mais à frente. A pedido de 4 senadores, a CPI deve escutar o depoimento da médica Mayra Pinheiro. Nos requerimentos, os senadores apontam que Mayra deve explicações sobre a defesa do tratamento precoce, a compra e distribuição de cloroquina e o papel do Ministério no colapso do sistema de saúde de Manaus. Mayra Pinheiro é uma das 6 pessoas que respondem por improbidade administrativa numa ação movida pelo Ministério Público Federal que investiga a ação do governo estadual e federal durante a crise no sistema de saúde do estado. Mayra esteve em Manaus dias antes do sistema de saúde entrar em colapso, mas para difundir o tratamento precoce. Foi ela, inclusive, quem assinou um ofício cobrando dos médicos manauaras o uso da cloroquina e da azitromicina. Todas as atividades que foram demandadas inicialmente em Manaus foram feitas por mim. A função das visitas era conversar com os colegas médicos, todos esses profissionais eram médicos, tentar orientá-los sobre o atendimento precoce na unidade, sobre todos os recursos que eles poderiam fazer. Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde concluiu no estudo clínico que a hidroxicloroquina não diminui a mortalidade ou a internação por causa da Covid-19. A pesquisa também recomenda que a cloroquina não seja utilizada como tratamento profilático em pacientes que não tiveram Covid-19. I think we have said a lot about Brazil. The situation is very, very concerning. A orientação que é checar com todos os laboratórios, Oswaldo Cruz, laboratórios militares, que essa produção seja intensificada, já há um calendário. Antes da pandemia, a cloroquina era uma droga usada pelo SUS no tratamento da malária. Ela é um medicamento de baixo custo produzido pelo Laboratório do Exército. Por causa da demanda do Ministério da Saúde pela cloroquina, o Laboratório do Exército intensificou a produção da droga. No dia 20 de março, o Laboratório do Exército comprou com dispensa de licitação 72 quilos de cloroquina por R$ 35.136, num custo de R$ 488 o quilo. No dia 23 de março, houve mais 3 licitações de cloroquina. Uma de 65 quilos, que custou R$ 31.720, e 2 de 71 quilos, que custaram R$ 34.648. Nessas 3 compras, o quilo da cloroquina saiu a R$ 488. Já no dia 6 de maio, houve uma compra de 500 quilos de cloroquina por R$ 652 mil. O valor do quilo chegou a R$ 1.304. Houve uma segunda compra com o mesmo valor no dia 20 de maio, dia em que foi anunciado o protocolo de uso da cloroquina. Eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Mas está havendo? Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão.
Assim como Pazuello, Mayra Pinheiro pediu ao Supremo Tribunal Federal que garanta a ela o direito de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesma em depoimento à CPI da Covid, marcado para a próxima quinta-feira. Debater uma estratégia nacional para o retorno seguro às aulas presenciais foi o assunto da sessão temática de debates no plenário do Senado Federal, na última sexta-feira. Logo na abertura da sessão, o senador Jean Paul Prates trouxe preocupações da sociedade que chegaram pelo canal do E-Cidadania. Crisóstenes de Rufino, da Paraíba, pergunta: será viável recomeçar sem que todos estejam imunizados? Roberto Carvalho, do Distrito Federal: caso o retorno se dê sem a vacinação dos professores, o governo tem previsão orçamentária para pagar substituições devido a possíveis atestados? Laura Guedini, de São Paulo: estamos com a falta de insumos para vacina. Como vão querer discutir volta às aulas quando os jovens estão morrendo de Covid? Alice Freire, de São Paulo: quanto vai ser investido para estruturar as escolas? A educação tem que ser prioridade, já passou da hora, retorno seguro já. Uma coisa é fato: crianças e adolescentes não são os maiores alvos do coronavírus, mas também são dos que mais sofrem pelas consequências que a pandemia traz. São elas que mais sofrem das consequências dessa situação e de todas as medidas que são tomadas. São as vítimas ocultas, diria, dessa pandemia. São as crianças mais pobres e vulneráveis que mais sofrem quando as escolas fecham. E por isso a Unesco foi rápida em defender a continuidade do aprendizado e a abertura segura das escolas sempre que possível. Mas e os professores que atendem essas crianças e adolescentes? Quando finalmente serão vacinados? Hoje estamos na comorbidade, avançando mais 1 ou 2 grupos, já chegamos nos professores e a nossa expectativa é que até a primeira quinzena de maio, pelo menos com a primeira dose, primeira quinzena de junho, a deputada Paulo me corrigiu, seja levado a primeira dose para essa categoria tão importante do país. Retorno às aulas presenciais é o que se busca, é o que se quer, mas com segurança e todo o cuidado possível. É forçoso reconhecer que a educação, essa atividade fundamental no processo civilizatório, não se confunde, não se restringe à aula presencial. As aulas presenciais são uma parte muito desejável e fundamental do processo educacional, mas não podem ser colocadas na condição de essenciais em qualquer circunstância, especialmente quando essa pandemia está nos ensinando há mais de um ano formas novas de se encarar a vida. Medidas de ordem prática e logística, mas que possuem grande impacto pedagógico, também precisam ser incluídas nos planos de reabertura das escolas. O escalonamento dos horários de início e fim do dia escolar e a divisão das classes em turnos são estratégias indispensáveis para reduzir o tamanho das turmas e garantir o distanciamento social indicado pelas organizações de saúde. O tamanho das salas de aula e a quantidade de alunos por turma são considerados critérios decisivos para a segurança do retorno à educação presencial. A representante do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um apelo por urgência. Está na hora, não podemos perder 2 anos, não podemos esperar que o Brasil conserte toda a infraestrutura de atraso de décadas, tem que ver as medidas factíveis, tem que juntar a população, os professores, a família, as crianças, adolescentes, comunidade, para encontrar medidas que são factíveis dentro de cada escola, no respeito de cada um, no respeito do adulto, da criança, mas sem perder de vista o interesse da criança. E precisa agir agora. Na coluna de economia de hoje, vamos falar sobre a situação financeira das universidades federais com a jornalista Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. Bom, temos novidades. Na sexta-feira, o Ministério da Economia anunciou a liberação de 2 bilhões e 600 milhões de reais como socorro emergencial para as universidades federais. Mas essa falta de recursos suficientes para o funcionamento das universidades públicas, explicitada pelo anúncio de fechamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é um fato deste ano nem da pandemia. O corte de recursos do ensino superior vem sendo agravado ano a ano desde 2016.
A redução sistemática das verbas está explicitada no painel cidadão do portal Siga Brasil do Senado Federal. Os dados apresentados no portal são fornecidos pelo próprio Ministério da Educação e mostram a redução de 3,3 bilhões de reais nas despesas executadas das universidades federais de 2016 a 2020. Neste período, o orçamento das instituições de ensino superior federais caiu de 39 bilhões de reais em 2016 para 35 bilhões e 700 milhões em 2020, uma queda de 1%, em um período em que a inflação acumulada passou de 21%. Para este ano de 2021, o orçamento aprovado pelo Congresso previa 33 bilhões e 900 milhões, menos do que os 35 bilhões e 700 milhões do ano passado. Mas a tesoura do governo do presidente Bolsonaro cortou ainda mais. Planejou utilizar apenas 20 bilhões e 800 milhões. Os outros 12 bilhões e 900 milhões que foram aprovados estão condicionados à manutenção do teto de despesas públicas, o que significa que só podem ser utilizados caso outros ministérios abram mão de seus recursos. Se fosse ao menos repor a inflação de 2020 para garantir as atividades realizadas ano passado nas universidades, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e a equipe do ministro Paulo Guedes deveriam ter aumentado os recursos destinados ao ensino superior em 4,52%. Mas, ao invés disso, restringiram as verbas das universidades federais a 20 bilhões e 800 milhões de reais, o que significa, na prática, um corte de 42%. Os recursos destinados no orçamento da União indicam as reais prioridades do governo. Muito obrigado, Antônia. E agora você confere as atividades programadas para esta tarde no Senado. Às 4h vai ser realizada a sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Líder Comunitário. E às 6h, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, haverá um debate sobre os efeitos da pandemia no segmento de eventos corporativos. Nós ficamos por aqui. Se você quiser rever alguma das reportagens desta edição, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.